E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, graças a Deus e também a vocês. Eu estou prestes a completar uma meta que eu achava impossível um ano atrás. E obrigado também por baterem o dobro da meta da parte anterior, a pedido de vocês. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 11 do herói que foi traído pela humanidade e se tornou o monstro mais forte do universo. O card da playlist desse manhua vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a parte 12 dessa obra. Na parte anterior, após o protagonista desaparecer depois da morte da garota planta, ele foi transferido para a linha de frente, e por causa da explosão da bomba nuclear, ele ficou sem energia para curar seus ferimentos. Então, sem outra opção, ele entrou em uma dungeon mesmo estando ferido para matar os monstros, e absorver a energia vital deles. A primeira coisa que ele viu na dungeon foi uma matilha de lobo. É claro, ele não ficou com medo desses monstros. Ao invés disso, ele estava animado por encontrar suas presas, mas como seu corpo ainda não tinha se recuperado das lesões causadas pela bomba nuclear, ele só conseguia manter a sua forma de monstro por 3 minutos, e 3 minutos era mais do que suficiente para ele, e provando que não estava blefando, ele desapareceu em um piscar de olhos, e no momento seguinte as cabeças dos monstros caíram dos seus corpos, e nisso uma cena bizarra aconteceu. Os cadáveres dos demônios se tornaram partículas de luz que continham força vital, e foram absorvidas pelo coração da grande calamidade. E essa força vital estava curando seu corpo, e também aumentando bastante a duração da sua forma de monstro. Enquanto isso, fora da dungeon, mostra os caçadores dizendo que pelo tempo que o novato entrou no portal, ele já deve estar morto, mas o outro disse que não, o novato não esteve lá dentro por muito tempo. Ele suspeita que o novato só esteja caminhando pelas áreas externas da dungeon, então ele não vai encontrar nenhum monstro forte. E enquanto eles faziam piadas sobre o prota, eles viram o novato saindo da dungeon. Naturalmente os caçadores ficaram surpresos, já que ele tinha saído da dungeon muito rapidamente. Então, para saciar sua curiosidade, eles perguntaram se ele tinha derrotado o boss final, e o prota respondeu que achava que sim. Todo monstro lá dentro era muito fraco, então ele não tem certeza que aquele monstro era o boss. Ele não sentiu uma grande diferença entre o poder dos lobos, mas como eles queriam provas para ver se ele realmente tinha limpado a dungeon, o prota entregou o espólio do que ele imaginava ser o boss, e disse que essas presas não servem para fazer facas ou espadas, mas dá para usar para fazer flechas. Naturalmente os caçadores ficaram surpresos, já que só se passaram 17 minutos. E ele conseguiu concluir uma dungeon de 5º rank em tão pouco tempo. Ele era mais rápido que a capitã. O tempo mais rápido dela foi meia hora. Se fosse comparar o tempo deles, o novato teria o dobro de poder da capitã. Mas para deixar eles ainda mais chocados, o prota logo em seguida limpou várias outras dungeons em pouco tempo. E enquanto o prota brincava de caçador, o subordinado da capitã estava explicando para ela que tudo naquela dungeon já tinha sido tomado por outras pessoas. As pegadas eram bem frescas, então isso significava que essa era uma dungeon que acabou de ser concluída, igual aquelas outras que eles encontraram pelo caminho. As duas conclusões que ele poderia chegar era que o grupo que concluiu essas dungeons poderia ser o time daquele novato misterioso, mas como eles conheciam o poder dos seus companheiros, eles tinham certeza que aquele time não conseguiria limpar as masmorras em tão pouco tempo. Então só há uma possibilidade restante, que é uma equipe poderosa de outro acampamento militar que veio para o acampamento deles, para roubar seus recursos. E nisso eles concluíram as dungeons uma atrás da outra, mas diferente dos seus subordinados que estavam irritados com isso. A capitã não parecia estar preocupada. Ela até falou que era algo bom alguém estar disposto a ajudar eles limpando tantas masmorras. É claro, isso não era o que ela realmente pensava. Na verdade, ela estava irritada, e decidiu voltar para a base para descobrir quem exatamente ousou desafiar ela. Depois, no escritório de gestão do acampamento militar número 3, é explicado que quando cada equipe retorna de uma expedição, eles precisam reportar para o escritório de gestão as coisas que obtiveram. Não só isso facilita o acampamento militar lidar com as dungeons em seus arredores imediatos, mas também provém mérito para as pessoas nas equipes, que podem trocar por várias recompensas no acampamento, além de equipamento militar. Os prêmios mais altos até incluem lições de luta privadas com o comandante supremo. No momento que a capitã chegou no escritório de gestão, ela ouviu que a equipe do prota tinha limpado 17 dungeons em um único dia, e por isso ser algo tão surreal, o funcionário do escritório de gestão não estava conseguindo acreditar que eles realmente limparam tantas dungeons.
E para provar que eles não estavam mentindo, o careca mostrou todos os materiais preciosos deixados pelos chefes das dungeons. É claro, ao ver a prova na sua frente, o funcionário do escritório de gestão não teve outra opção a não se aceitar a realidade, ainda mais depois que o careca revelou que o Prota era um indivíduo altamente qualificado apontado pelo próprio Comandante Supremo, e foi ele que lidou com todas as dungeons sozinho. E como o Prota era muito forte, o funcionário disse que eles têm uma dungeon de 6º rank que precisa ser concluída. Originalmente ela estava mais perto do acampamento número 1, mas eles já perderam 2 equipes de pessoas e cavalos. Eles estão sem mão de obra. Então, como o Prota era poderoso, o funcionário entregou a missão de limpar a dungeon para ele. Naturalmente o Prota aceitou essa missão, e por ter aceitado, ele ganhou um novo fã. E esse careca ficou tão admirado pelo poder dele, que acabou dizendo que o poder do Prota era ainda maior do que o da capitã. É claro, ao notar que a capitã estava atrás dele, ele ficou apavorado, e inventou uma desculpa, dizendo que ele só disse aquilo para parecer legal. Ele não estava falando sério, e ao confirmar que o Prota tinha realmente limpado aquelas dungeons sozinho, a capitã não ficou surpresa, já que o Comandante Supremo tinha tamanha confiança em um novato como ele, mas como ela não queria perder para ele. A capitã também disse que vai pegar a missão de 6º rank que o novato pegou, e fez uma aposta para ver quem entre eles mataria o chefe da dungeon primeiro. E vendo ela indo embora, o careca parabenizou o Prota por ter conseguido a façanha de acender completamente o espírito competitivo da capitã. Assim, ao ver as informações da dungeon de rank 6, ele conseguiu entender por que o sistema trouxe ele para a linha de frente. Ele também acabou lembrando de algo que aconteceu nessa linha de frente. Depois do incidente com a grande calamidade na sua vida passada, e enquanto o Prota ficava preso nos seus pensamentos, um dos caçadores finalmente lembrou da onde ele tinha visto a espada e também o rosto do novato antes. Então, sem pensar 2 vezes, ele revelou para o Comandante Supremo que o novato era o criminoso que massacrou uma companhia inteira alguns dias atrás na cidade de Dai. Mas como Dai era uma cidade que ficava muito longe da linha de frente, o comandante não acreditou nele, já que para ele não fazia sentido um criminoso que foi capturado aparecer nas linhas de frente para lutar contra os monstros. E entendendo a desconfiança dele, o caçador também disse que no início ele também não acreditou, mas ele esteve observando o novato o dia inteiro. Embora suas feições tinham sido destruídas, seu cabelo e corpo são idênticos à foto de prisão dele, e também àquela espada em suas mãos. Aquela espada é idêntica ao do culpado. Ele tem uma teoria que quando Dai encontrou aquela calamidade, as prisões deviam ter estado em caos, então o criminoso aproveitou a oportunidade para escapar. Mas é claro, ele não tem uma explicação de como o novato veio parar na linha de frente, mas sob tais coincidências, não importa o quão inacreditável seja a conclusão, deve ser provado que o novato é aquele criminoso. E ouvindo sua explicação, o comandante disse que a dedução dele faz sentido, mas ele vai investigar para ter certeza. Naturalmente o caçador ficou animado com essa notícia, já que se o novato for mesmo o criminoso, ele vai alcançar uma grande conquista. No dia seguinte, mostra os figurantes pedindo para entrar dentro da dungeon com a capitã dessa vez, já que eles não podiam ficar se escondendo atrás dela para sempre. É claro, ela entendia a real intenção deles. Seus subordinados ouviram sobre 2 equipes terem sido aniquiladas nessa dungeon. Por causa disso eles não conseguem relaxar sabendo que ela vai sozinha, e notando a preocupação deles, ela acabou aceitando a oferta dessa vez, e disse que eles podem ir, mas essa aposta é entre ela e o novato, então eles não têm permissão para interferir. Assim, enquanto todo mundo entrava no portal, o caçador de antes ficou se perguntando por que o Comandante Supremo estava demorando tanto para vir prender o novato, e como ele não podia mais ficar esperando. Ele não teve outra opção a não se entrar no portal também, e dentro da dungeon estava tudo escuro. A única coisa que dava para ver com clareza eram as dezenas de olhos vermelhos dos monstros. Naturalmente os caçadores ficaram com medo, já que eles nunca enfrentaram tantos monstros ao mesmo tempo. E ao ver os crocodilos indo em sua direção com as mandíbulas abertas, a capitã deu um passo para frente, e ativou sua habilidade, e mandou seu relâmpago passar através deles. E no momento seguinte, um trovão no estilo Kamehameha foi disparado nos crocodilos. Naturalmente, ao receber um poder de fogo tão forte a queima-roupa, todos os crocodilos viraram cinzas com um único golpe. É claro, ela só foi capaz de derrotar todos eles de uma vez, porque os arredores ajudaram. Os monstros estavam amontoados em uma linha reta, e mesmo que a capitã não esteja se segurando dessa vez, o careca estava confiante que o novato poderia fazer melhor. Mas o Prota mesmo achava essa competição sem sentido. Assim, depois de andar por mais de 10 minutos, eles por algum motivo, não conseguiram encontrar uma segunda onda de monstros. Era como se todas as bestas tivessem morrido pelo golpe da capitã agora há pouco,
mas ela pensava diferente dos seus subordinados. Era estranho o fato de nenhum monstro ter aparecido depois daquela primeira onda. E também o fato deles perderem a conexão com duas equipes nessa dungeon, e não ter encontrado nenhum pedaço de roupa ou itens deles. Mas respondendo suas dúvidas, seus subordinados disseram que talvez eles tenham sido mortos pela primeira onda de crocodilos, e os itens deixados para trás foi reduzidos a cinzas por aquele golpe dela. E só um profissional como ela poderia ter bloqueado aquela onda de monstros. E enquanto eles diziam isso, um dos caçadores ouviu um barulho estranho, e ao se alertado disso, todos eles se prepararam para o combate. Ao mesmo tempo o túnel começou a tremer, e um crocodilo gigante apareceu, e ele era tão grande ao ponto de bloquear a passagem inteira. E vendo a aparência aterrorizante dele, os caçadores se arrependeram de ter entrado nessa dungeon, e ao ver a expressão de medo que eles estavam fazendo, a capitã ficou confusa, já que para ela esse monstro não carregava uma aura aterrorizante, e o tamanho dele era inútil contra sua habilidade de relâmpago. Então ela não entende por que eles estavam sentindo tanto medo, e sem hesitar ela atacou o crocodilo. E vendo ela indo em direção do monstro gigante, o prota do nada enfiou sua espada no chão com uma grande força, e foi assim que acabou o último capítulo traduzido atualmente. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do monstro mais forte do universo, deixa o like, e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 50 mil inscritos até abril. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 48 mil inscritos. Obrigado mesmo por todo o apoio. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta.